retornamos. Retornamos, deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Oi? Sim. Ótimo! Valeu, obrigada. Vocês viram? Encaminhei para vocês aí o que vocês produziram como processos adaptativos. Ficou legal, não ficou? Achei bem bacana mesmo, Lu. Não é legal? Foi a primeira vez que eu usei esse recurso. Eu acho que fica muito visual, muito legal. Também gostei, viu? E aí, então, um caminho para vocês. A gente possa, às vezes, adiante, às vezes até elaborar uma coisa mais legal, mais autoral, para a gente poder produzir e ficar bastante bacana, viu? Gostei. Foi muito bom ter usado aí com vocês. Bem, e agora eu quero saber o que vocês acharam do vídeo. Tem aí muitos corajosos aí comigo para a Ilha da Queimada Grande? Como que é? Com certeza. Sério, Felipe? Você tem É, Uai. coragem? pode falar Julia? comigo. Ah, gente, eu. Eu sou muito curiosa, eu queria muito conhecer essa ilha. Eu já vi outros vídeos relacionados a ela e eu É, fico muito curiosa, sabe? Aí eu. é um ambiente totalmente diferente, é algo assim que existe no, tipo, no Brasil, a gente imagina que essas coisas é só Sim. fora e tal. Aham. Não, tem coisa linda, né? O nosso país é maravilhoso, tem coisa bonita Pois é. demais. Agora eu vou te falar, curiosa eu fico, viu? Mas imaginar que tem mais de 15 mil cobras e é o local que tem mais cobra por metro quadrado no mundo, eu sinceramente eu tenho que ter muita coragem. Eu ainda é uma coragenzinha que eu preciso ainda de adquirir, viu? Mas é bom saber que temos aqui corajosos na turma, que se o dia que eu resolver e falar assim, vamos, eu acho que eu vou ter companhia, né? Então eu vou, quem sabe, a gente num programa, né? Imagina. Nossa, mãe. Enfim, mas eu acho que ele é bem ilustrativo, bom para a gente poder conhecer, assim, né? Como eu falei com vocês, sei que a Ilha das Cobras é algo explorado e falado, mas aqui no vídeo ele trata justamente do assunto, né? Do qual a gente está aqui abordando. A especiação, eles explicam bem o processo, falam do isolamento geográfico, né? E aí essa característica de adaptação, né? Olha aqui que bonito que fica, né? Essa adaptação que ela fez diante de uma situação, afinal de contas ali não existem roedores, né? Igual a jararaca do continente possui. Então elas precisaram de se adaptar a essa nova realidade, que era ali obter o alimento, né? Estando ali nas árvores, nos galhos das árvores, que é para pegar ali das aves migratórias. Então acho que esse videozinho ele ilustra muito bem vários aspectos dos quais nós estávamos falando até então. Tá? Então acho que por isso também eu escolhi e achei oportuno colocar aqui para vocês. Bem, e agora, como eu tinha dito anteriormente, eu coloco, são três questões para vocês, porque é justamente de especiação. Vamos ver o que vocês responderiam. Olha só, deixa eu pegar aqui. Ele tem hora que ele trava. Vejam, isso. Observe o esquema abaixo e me digam. Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem. Não falem a resposta logo de imediato, não. Para a gente poder depois a gente fazer a correção. São três perguntinhas, são três questões só, tá? Vai ser rapidinho. Mas vê aí o que vocês marcariam. Deixa eu marcar aqui. Marcar texto.
Já tem uma resposta? O que vocês acham? Que letra que seria? Eu acho que letra C. Isso, Rednilson. Concordo com você. E a gente vai ver o melhor porquê disso, né? Olhem só, esse daqui é um exemplo clássico do qual a gente ainda vai abordar mais adiante, que é, nós temos besouros, né? Besouros eventualmente mais claros e outros mais escuros, né? Isso depende muito, logicamente, do ambiente. De repente, essa diferenciação de cor, tá? Ela faz com que, de acordo com o local, uma determinada cor seja mais visível para o predador, né? Que é o que ele só fala assim, tudo na fração de tempo. De repente, tem um predador que ele vai conseguir enxergar com maior facilidade um determinado indivíduo em função da sua coloração. Isso, com o passar do tempo, vai selecionando, né? Olhem, se eu tenho uma coloração que facilite com que o predador me encontre, ele será predado, maior proporção, consequentemente vai diminuir a quantidade de espécimes, né? Vai diminuir ali a indivíduos com aquela coloração, então vai selecionando, né? Vai selecionando indivíduos que estão adaptados ao meio. Então, essa a melhor adaptação em relação àquele local específico, né? Então, é isso mesmo, essa seleção dos indivíduos melhor adaptados, certinho. Vejamos aqui a próxima, vamos ver o que vocês pensam. O esquema abaixo representa o processo de especiação em baratas. Reparem, inicialmente está todo mundo junto. Aqui ele está mostrando que houve uma separação, mas observem que essa separação aqui, de início, ela não é uma separação geográfica não, olhem. Né? Alguma coisa aconteceu, mas ainda estão submetidos ao mesmo ambiente. E depois, né, a gente consegue verificar populações distintas. Qual que foi o fator determinante desse processo? Pensa um minutinho, deixa o colega imaginar também. Ao pior que eu falei uma coisa ali demais, né? Era uma opção. O que vocês acham? Qual que foi o fator determinante nesse processo? O que possa ter acontecido? Uma mutação, talvez? Uma mutação? É. A mutação, ela pode explicar isso, Júlia. Mas, na verdade, aqui, olha, ele não teve A letra questão. Oi? A letra D, isolamento reprodutivo. É isso mesmo, Felipe. Tá? E aí eu vou te explicar, Júlia, para você entender por que é esse isolamento reprodutivo, tá bom? Isso que você falou, a mutação, ela possa explicar uma especiação, sim, tá? Mas desde que, por exemplo, no desenho, eu tivesse todos com a mesma coloração e de repente só um diferente, tá? Aí, por exemplo, tivesse só um diferente. E a partir daí, né, eu poderia ter agora, eu tô mexendo aqui justamente para você perceber como que seria se fosse uma situação de mutação, tá? Certo. Então, aí nós teríamos que ter essa demonstração do desenho e depois, né, aqui, todos eles iguais, aquele que foi mutado e aquele eventualmente diferenciado. Mas eu vou até apagar aqui, ó, porque isso foi para explicá-la, tá bom? O que seria diante de uma situação de mutação. Deixa eu pegar a borracha. Mas não foi.
Por que que não foi? Olhem, vamos aqui, deixa eu só apagar para depois não ficar esse objeto de confusão. Vou tirar aqui porque é o que nos foi colocado aqui. Olha só, perceba. Não teve aquilo, né? O que ele mostrou é que eu tinha uma determinada população, que tem aqui algumas pequenas variaçõezinhas de cor, sim, mas que simplesmente depois, olha, ele falou que, ele nos mostrou que houve algum tipo de isolamento, né? Bem, mas que isolamento poderia ser esse? Bem, um isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo que possa acontecer em função, né? Aí tem várias situações que podem explicar isso. Por exemplo, até uma situação como aquela que a gente falou no ambiente, alguma interferência ambiental que faz com que de repente determinado grupo, né, tenha um comportamento diferente em relação ao anterior e aí não comunguem da mesma oportunidade de reprodução. Tá? Então, a partir do momento que há um isolamento reprodutivo, eu acabo distanciando aqueles indivíduos e depois eu acabo observando, podendo observar distintas espécies, tá bom? Então, essa característica aqui, ela nos foi criada em função dessa observação do desenho, essa leitura do desenho, tá? E a barreira geográfica também não é? Por quê? Porque ele tinha que mostrar aqui, ó, que alguma coisa geograficamente eu já tive a distinção entre dois grupos, o que não foi o caso. Geograficamente eles estavam no único ambiente. Bem, Ô, Lu, oi, pode falar? igual, por exemplo, como ocorreu o isolamento reprodutivo, pode acontecer o caso da hibridização? Pode, Pode? pode sim, tá? Entendi. Pode ter ali uma situação híbrida sim, tá? Beleza. Agora, eu não sei se tem mais uma, se tiver só mais uma, deixa eu ver. Tem, olhem só. O esquema a seguir mostra dois indivíduos, A e B, de uma mesma espécie, reproduzindo-se ao longo de 4 gerações. Então, quais são os indivíduos? Indivíduo A é o quadradinho todo colorido e o tipo B, que é esse daqui, tá? Aí tá mostrando ao longo de 4 gerações. Geração inicial, primeira, segunda e terceira. A análise dessa sequência permite afirmar que os indivíduos do tipo B, ou seja, esses indivíduozinhos aqui, ó, que estão com quadradinho em branco, o que na verdade aconteceu? Vejamos. Pensem que eu vou ver qual que é a resposta que vocês acham. Deixa eu ver aqui. Eu tô em dúvida, Lu. Agora, deixa quieto. Mas agora vem o seu raciocínio, Júlia, da questão anterior. Presta atenção. Deixa eu colocar aqui. Olha, tá vendo que agora surgiu literalmente algo diferente? Esse algo diferente acabou perpetuando, ou seja, houve um crescente, olha. Estou colocando aqui nesse texto para te chamar mais atenção e a atenção de todo mundo. Certo. Repare que, inicialmente, na geração inicial, houve um evento em que teve esse indivíduo, porque aqui ele está falando que, a princípio, eram todos de uma mesma espécie, olha. Houve alguma coisa entre esse indivíduo, mas que, porventura, foi interessante para ele. Por que a gente imagina que foi interessante? Porque isso acabou se alastrando para outros indivíduos, né?
Ou seja, ele permaneceu, foi interessante aquela característica e ela acabou se perpetuando. Na terceira geração, se a gente perceber aqui, ó, em termos quantitativos, olhem, nós temos, na verdade, mais indivíduos com essa característica do que aqueles indivíduos iniciais. Então, Júlia, aqui ocorreu aquilo que você falou lá no passado, que foi o quê? Acredito que transmitir a característica adquirida. Olha só. Não, aconteceu a mutação. Por quê? Ah, tá. É porque eu não cheguei a ver a letra E ali. Tá? Aconteceu a mutação. E aí sim, a partir dessa mutação que foi vantajosa, que aí eu acho que caminha para esse raciocínio que você pegou aí, né? Acabou, através dessa mutação vantajosa, para um ambiente em particular, né? Eles criaram mutações vantajosas para esse ambiente e ela foi interessante para eles, esse ambiente. Talvez se tivesse em outro local não fosse tão interessante, né? Então, por que é uma mutação? Porque isso daqui aconteceu ao acaso, né? Aconteceu ao acaso, aconteceu eventualmente com ele ali, né? Antes a mesma espécie, eram para ser todos iguaizinhos e de repente, né? Teve uma alteração que foi ao acaso, mas que nesse ambiente ela acabou se replicando, tá? Então, isso é interessante, acaba se perpetuando, tá bom? Ah, sim, é porque realmente eu não cheguei a ver a letra E, não, porque tinha uma... Tá? Então, Ok. isso. Ok, gente? Vamos adiante? Ok, Lu. Então, vamos que vamos. Aqui, ó, é a mesma unidade, tá? Até eu mantenho assim para vocês verem, porque a gente continua a falar de especiação, mas não tem o processo coevolutivo aqui dos ambientes, tá? Como seres vivos. E aí a gente entra num assunto, né, também muito interessante, que para o estudo da especiação, para o estudo da observação de novas espécies, nós, na verdade, precisamos daquilo que eu comentei com vocês, né? De ir lá na história, de ir lá no passado e conseguir, às vezes, tecer aquele histórico, né, daquela espécie. E isso é muito importante. Aí entra num assunto que nós já tivemos oportunidade de falar aqui, né? Dentro dessa processo evolutivo, o estudo dos fósseis, da paleontologia, né? Que é importante porque ele nos remete a esse processo evolutivo e a observação. Se a gente tem hoje espécies distintas, se porventura igual eu vou mostrar para vocês, nós temos até os dias atuais indivíduos que são considerados, né, fósseis vivos, de tão antigos que são. O histórico deles é tão remoto, a tempos tão passados, né, que eles se mantiveram praticamente a mesma coisa. Então a gente até discute isso dentro aqui da biogeografia, né? Poxa, o que será que faz com que uma determinada espécie mantenha-se ao longo de milhares de anos com as mesmas características? Provavelmente, a gente vai falar disso mais adiante, mas já que a gente está comentando, já que vocês produziram a respeito de características, né, de adaptação, características adaptativas, olhem só, provavelmente eles têm características, né, que foram tão bem adaptadas àquele ambiente que para que mexer, né? Aquela situação que a gente ouve, né, para que mexer em time que está ganhando. Então, de alguma forma, eles foram muito bem adaptados. Isso é raro, a gente sabe disso, né? Na maioria das espécies, para começar, grande parte são extintas ao longo do tempo e além de tudo, existe um processo evolutivo, né? Do qual, lembra daquele processo de anagênese, né? Que as espécies, de alguma forma, elas vão sofrendo modificações
alterações ao longo do tempo e que aí acabam tendo a formação de novas espécies. Então é muito interessante a gente perceber, porque esse estudo, essa fala que comunga aqui pra gente dessa unidade 2, ela não é obtida apenas das observações de agora. Como a gente falou, tem a ver com o histórico, né? Desde tempos remotos, para a gente poder inferir sobre alguma coisa hoje, tá bom? E é uma coisa muito importante. Não são só, né, as espécies animais, vegetais que sofrem modificação, que se adaptam. O ambiente geográfico também, né? Como que não há mudança, como que não há alteração ao longo dos milhares de anos? Nós vimos a partir das inundações, dos movimentos das placas tectônicas, tudo isso tem uma interferência também abiótico, né? Ali nas características ambientais. Então isso tudo também coexiste, coevolui, né? E que isso é importante aqui. Então os seres vão tentando se adaptar a essas modificações ambientais e em conjunto a gente tem aí a história, tá? E logicamente que a gente tem muito desses registros a partir do estudo dos fósseis, né? Dos quais nos colocam ali a história das espécies que foram preservadas, né? E também, logicamente, do ambiente geográfico no qual eles viviam. A partir do momento que a gente também consegue estudar ali as rochas, os minerais que estão ali presentes nesse material de estudo, tá? E nos dá a informação de tempos remotos. Isso é muito interessante, muito importante, e isso, né, nos fala, nos conta a história, a própria história da vida do nosso planeta. A combinação de todos esses fatores, né, ambientais e também do processo do qual os seres vivos foram submetidos ao longo do tempo, nos dão esses registros, tá? E, logicamente, ao longo ali dos milhões de anos. Acredita-se que ainda tenhamos muito material para ser encontrado e para ser estudado, né? Em função de tantas transformações que já houve, que já foi vivenciado no nosso planeta. Justamente em termos de falar dessa característica de fossilização e dos fósseis, o tanto que eles podem nos trazer informações, que eu peguei, esse é um videozinho pequeno, e se não me engano, inclusive, ele nem chega ao final também não. Opa, pode descartar, foram aqueles. Vou colocar aqui para vocês, também um pequeno videozinho, já tá também aqui no jeito, ó, vai, 3 minutos. Se não me engano, eu acho que ele é até menor do que isso. Vou aqui, incluir som, não me lembro se ele tem som ou não. Olhem só, vamos ver o que ele nos fala. Se você se interessa por pré-história, provavelmente já sabe o que são fósseis, ou pelo menos já ouviu falar ou leu esta palavra em algum lugar. Mas se você não sabe, aqui vai uma breve introdução ao assunto. Fósseis são restos ou vestígios de seres pré-históricos, preservados geralmente em rocha, resina, solo ou gelo. Nesses dois últimos casos, geralmente se trata de fósseis mais recentes. Quando nos referimos a restos, estamos falando de ossos, conchas, carapaças e ovos para animais e caules, folhas e troncos para vegetais. E quando nos referimos a vestígios, estamos falando de registros comportamentais, como pegadas, ninhos e até mesmo fezes e impressões de urina.
A palavra fóssil vem do latim fossilis, que significa literalmente desenterrado. Em outras palavras, que foi obtido por meio de escavação. Desde a antiguidade, o homem procurava respostas para o mistério dos fósseis. Na Grécia Antiga, por exemplo, era objeto da curiosidade dos filósofos. O termo fóssil é usado desde antes do surgimento da ciência moderna, mas se tornou oficial com a instauração da paleontologia como ciência pelos estudos do naturalista Georges Cuvier, no final do século XVIII. Os fósseis são formados por diversos processos de fossilização, mas de uma forma geral, os restos ou vestígios sofrem vários processos físicos e químicos que lentamente substituem a matéria orgânica por minerais, ou geram moldes de rocha que preservam com fidelidade as características originais. Lembrando que o processo de fossilização não se aplica a fósseis recentes, que tenham menos de 10 mil anos, pois nesse caso, mesmo que o processo estivesse em andamento, ele não estava completo quando o fóssil foi encontrado. Com animais preservados em gelo é a mesma coisa, porém o motivo é que o gelo preserva muito melhor o material orgânico, desacelerando a decomposição. Hoje temos um bom conhecimento sobre a vida na Terra, graças ao registro fóssil. Mas por incrível que pareça, a fossilização é um evento raro. No caso de fósseis de animais, por exemplo, é necessário que os restos sejam cobertos rapidamente por sedimentos. Caso contrário, sofreria os efeitos da decomposição e do intemperismo. Portanto, o que conhecemos hoje é provavelmente a pequena ponta de um iceberg gigantesco no que diz respeito à vida na Terra. E é claro que este é um assunto muito extenso e complexo para um vídeo tão curto, mas a minha intenção foi dar uma pequena introdução do assunto. Isso. E aqui, né, porque pra gente ter, e trabalhar com essas imagens, né, principalmente, que nos remete a esse histórico, né, inclusive do que houve em termos de adaptação em algumas circunstâncias e, logicamente, algumas alterações ambientais que foram suficientes para, eventualmente, a gente ter ali o fim de uma espécie, né? E, eventualmente, surgiu, a partir dali daquele fenômeno ambiental, a possibilidade do surgimento de novas espécies. Tanto é que a gente trabalha muito, a gente sabe, em relação à extinção, né, dos dinossauros, que foi um evento ambiental, mas que a partir dali, surgimento de novos, principalmente ali o grande crescimento de mamíferos, né, o qual acaba que as questões ambientais, elas possam às vezes ocorrer e de uma maneira negativa para determinado grupo de espécies, e às vezes ser o motivo do surgimento de novas, tá? E é justamente esse processo de coevolução. A gente não tem como falar de novas espécies, animais ou vegetais, sem falar das alterações ambientais, né? E é justamente por isso que justifica a gente ter uma disciplina de biogeografia, que é esse intermédio da biologia, mas sobre o impacto ambiental, né? De alguma forma, a gente sabe que existe uma pressão, muitas das vezes a gente está vivenciando isso hoje, né? Reparem, na hora que a gente liga os noticiários, quantas alterações ambientais não estão acontecendo no planeta, quantas alterações ambientais não estão ocorrendo, por exemplo, no nosso país. Vejamos aí o que está acontecendo de queimadas, né? Desmatamentos. Tudo isso, de alguma forma, está pressionando determinados grupos de algumas espécies e que a gente, com certeza, vai ter o impacto disso tudo a médio e longo prazo, né? Agora a gente conta uma história, a gente está vivenciando um drama e uma situação a essas espécies nesse momento. Agora, o reflexo real disso sobre a biodiversidade, sobre as espécies, ela será contada, né, no futuro. Mas são questões que estão acontecendo, né? Principalmente quando existem esses fatores ambientais desfavoráveis. Eles pressionam as espécies e o que isso, né, vai acarretar de consequência, logicamente a gente não pode falar que é uma situação a ser contada de futuro. De qualquer forma, há no mínimo uma diminuição de vários indivíduos, de vários espécimes, né? E que eventualmente eles possam, às vezes, ter a necessidade de ficarem sucumbidos a uma determinada região, que porventura vai ser mais preservada, em detrimento de outras que estão sendo
devastadas e, eventualmente, possa até ser que por pressões que ainda venham continuar, nunca necessariamente voltem a ser exatamente como era no passado, né? Então, é uma situação que a gente não pode aqui postular, mas são situações que nós estamos vivenciando, tá bom? E sempre existem fatores limites. Nós já vimos que as espécies, elas tentam se adaptar, né? Lógico, todo indivíduo ele tenta se adaptar porque tem a lei da sobrevivência. Mas existem limites, né? Existe tolerância para tudo isso. Então, eventualmente, existem algumas situações que são cruciais e aí determinados indivíduos, determinadas espécies precisam de migrar, de fugir daquele ambiente, vão, né, fazer dessa dispersão uma situação e poder iniciar agora o seu histórico em um outro ambiente, né? Além da perda de vários indivíduos que se mantenham eventualmente naquele local, mas que sob aquela diversidade acaba sucumbindo e morrendo, né? Nós vimos, semana passada, eu coloquei para vocês um videozinho sobre a carapaça, né, das tartarugas gigantes da Ilha de Galápagos, lembram? Quando a gente chamou a atenção que tem até uma alteração lá, até uma adaptação dela em virtude, né, ali de maior proteção. Então, existem algumas alterações que possam acontecer, que eventualmente possa colaborar com determinados indivíduos, né, naquele aspecto. Também foi citado hoje, anteriormente, a característica dos papos, né, que a diferenciação em termos de cor, tudo isso, na verdade, é um processo evolutivo que acontece com as espécies, né? Pequenas alterações que, de repente, possam ser uma boa adaptação em virtude daquele meio do qual ele vive. E aí, consequentemente, isso acaba sendo replicado para os indivíduos, né? Para os demais indivíduos ali ao longo das gerações. Todos nós, né? Tanto os atuais, seres vivos atuais, como dos passados, nós somos frutos de um processo evolutivo, né? E é isso que permeia a biologia, o processo evolutivo. Logicamente que isso não é tão fácil, não é tão simples assim. Exige-se daí os estudos, como nós pontuamos, né? E que, logicamente, por mais que nós já tenhamos muitos estudos, muitos encontros, justamente diante da paleontologia, do encontro dos fósseis, que é um verdadeiro quebra-cabeças, né? Mas a gente sempre está aí por, eventualmente, novos encontros, novas pesquisas e ampliar, né? A gente não pode ficar com aquele sentimento do conhecimento já de tudo. A gente sabe que nós somos passivos, de repente, novos encontros, novos fósseis, e esse quebra-cabeça às vezes tem uma mudança de rumo, né? O fato é que isso que é o bonito da natureza, isso que é o bonito da biologia. Todo esse processo de evolução, de tentar ter situações adaptativas, né? De extinção de algumas e o surgimento de novas espécies, enfim, todo esse processo que é um processo dinâmico. Aquilo que nós vimos semana passada, na hora que nós falávamos do planeta Terra, que existe um dinamismo até dos seus fatores abióticos, né? Existe também um dinamismo de toda a vida sobre a Terra. Tá? Que é esse processo de coevolução. Não existe, né? Não existe uma separação em relação a isso. Inclusive nós, seres humanos, estamos associados a isso, né? Nós também coevoluímos com o ambiente do qual nós vivemos. E nós somos muito susceptíveis à pressão também, né? Lógico, a partir do momento que a gente está pressionado, até dentro de uma característica ambiental, né? Reparem, existe um controle natural que ocorre entre os indivíduos. Por que existe esse controle natural? Porque existe uma competição, né? Existe uma competição. A partir do momento quando começa a ter uma exacerbação, até mesmo numérica, dentro de uma determinada espécie,
naturalmente aquilo dali vai ser controlado em função de uma competição, né? Porque os indivíduos começam a competir pelos mesmos alimentos, pelas mesmas oportunidades, e acaba que esse fator, se a gente deixar a mão da natureza, isso ocorre de uma maneira mais adequada, né? Dentro de um padrão de normalidade, né? Isso que é importante. Aqui, né, isso acontece, essa situação de competição tem a ver com os predadores, né? Se a gente for imaginar em diferentes espécies, né, a partir do momento que tem uma exacerbação muito grande de uma determinada espécie, logicamente que, para começar, né, o fator que irá limitá-la, por exemplo, vai ser o fator alimento, que esse fator alimento ele interfere em tudo nosso, né? Afinal de contas, para a gente crescer e desenvolver, a gente precisa de uma boa alimentação. Isso interfere diretamente no processo reprodutivo também. Então, isso daqui se retroalimenta e se autocontrola, tá? Agora, da mesma forma que a gente tem se imaginar contrariamente, né? De repente, uma superpopulação de uma determinada espécie que vai se autolimitar, mas ele também exerce influência sobre outras espécies. Como? Afinal de contas, quanto maior quantidade de determinados espécimes de uma espécie, eventualmente ele é predador de uma segunda espécie e que aí vai limitá-la. Então, existe ali na natureza essa coexistência, né? E essa interferência entre os indivíduos. E isso ajuda a explicar muita coisa, esse movimento, né, que ocorre entre diferentes espécies, entre, às vezes, o mesmo ambiente geográfico, tá bom? Então, isso acontece e essa leitura ela é vista de uma maneira natural. Logicamente, nós temos teorias, né, de evolução que fazem com que realmente a gente tenha todo aquele histórico do que a gente acha, desde o surgimento da vida na Terra, né? E ali a evolução dos diferentes grupos, tá? Mas como a gente acabei de comentar, isso é conhecido sim, mas que ao mesmo tempo a gente não possa ignorar que novidades possam surgir, né? A partir de novos encontros, principalmente a respeito desse material fossilizado e que, logicamente, que eventualmente aquela linha mestre inicial imaginária possa, às vezes, sofrer alguma alteração de percurso em função de novos encontros, né? Então, toda essa sistemática, quando a gente tem ali na classificação taxonômica, todo aquele estudo, né? Até mesmo filogenético, obviamente isso é o de conhecimento atual e que possa, a partir da amplitude dos estudos, sofrer alguma interferência. O fato é que, independente de qualquer situação, né, existe um processo evolutivo que é inerente. Por que esse processo evolutivo é inerente? Por esse conceito de adaptação ao ambiente. Já que o nosso planeta ele é dinâmico, ele exige um dinamismo também daqueles que coabitam esse local. Então, a partir do momento que as alterações vão ocorrer, que os ambientes, né, do ponto de vista climático, oferta de alimentos, vegetação, temperatura, enfim, umidade, tudo isso é dinâmico, exige com que os indivíduos também, eventualmente, vão tendo esse dinamismo, a necessidade, né? Se não, caso contrário, éramos todos iguaizinhos desde o início, porque não tinha uma necessidade. Da mesma forma que possam surgir características novas, que são interessantes, possam ser adaptativas e elas se perpetuarem, existem também algumas alterações que susceptibiliza aquele indivíduo e que ele acaba sendo pressionado e, logicamente, limitado à transmissão dessa característica hereditária, né? Então, esse processo, inclusive essa imagem que é clássica para a gente, né?
que é um processo de evolução proposta ali por Darwin, de que acredita-se que as características elas possam acontecer, as mutações elas ocorrem de uma maneira aleatória, sendo favorável essa alteração, ela se perpetua, né? E aí acaba sendo transmitida às futuras gerações. Esse processo evolutivo é uma maneira pelo qual nós, né, os seres vivos, eles desenvolveram a partir dos seus ancestrais. É um processo, logicamente, de uma leitura, inclusive comportamental, que acontece com os diferentes seres, né, ao longo do tempo. Isso é clássico para gente. Nem sempre, né, esse processo evolutivo significa necessariamente ir para aspectos que sejam verdadeiramente benéficos a nós, né? Aqui, principalmente, a gente fala disso quando a gente imagina o processo evolutivo humano, porque a gente coloca esse processo de evolução sempre teoricamente como vantajoso, mas tem hora que tem várias características que eventualmente nós podemos ser adaptados, mas que possam, né, ser até limitantes aí pra gente no futuro, né? Isso, na verdade, só o tempo dirá. E aqui, reparem que eu chamei a atenção de vocês nas imagens passadas e até naquele do exercício que eu coloquei para vocês, é muito casual ter esses desenhos dos besouros, tá? É uma historinha que ela é muito contada nesse processo evolutivo e, consequentemente, né, do processo evolutivo e de especiação, e que, inclusive, é muito utilizada ali nas questões. Vou contar aqui para você, justamente dentro desse cenário, que é essa mudança evolutiva que possa eventualmente acontecer e que possa ser benéfica ou não, né? Depende ali daquela leitura, depende do ambiente principalmente. Então, inicialmente, né, vamos imaginar uma população de besouros, todos eles verde metálico, né? E dentro desse grupo houve uma mutação aleatória que fez com que aquele besouro, que era uma coloração verde intensa, né? Agora ele sofreu uma alteração para uma coloração marrom, tá? Imagine que de repente, para esse... o meu pointer aqui não dá nem para chamar a atenção. Imagine então que dentro desse cenário ambiental, esse indivíduo marrom com essa coloração, né? De repente, ela tá ali naquele ambiente e ela possa até mesmo migrar, né? Possa ser interessante para ele ou ele possa migrar, né? Aqui, só fechando aqui a situação, uma mutação aleatória que aqui de repente favorece a ele, por quê? Às vezes ele fica mais camuflado no ambiente, né? Se ele ficar camuflado, consequentemente ele estará mais protegido. Agora, aqui é uma segunda possibilidade, né? Que aqui é a primeira situação que é de uma mutação. A migração é uma segunda, um segundo mecanismo. De qual? De repente eu tinha uma população totalmente verdinha, e existia no outro local uma população de besouro marrom. Mas que houve, por algum motivo, um indivíduo migrou, né? Um ou mais indivíduos migraram para esse ambiente. E que eventualmente, né? Com essa migração, ele possa, né? Com essa alteração de coloração, possa ser interessante dele se manter, dele se perpetuar. Então, é uma outra possibilidade também. Então, a gente caminha sempre, porque esses são processos evolutivos, podendo ocorrer por uma mutação aleatória ou, eventualmente, a chegada de um indivíduo diferenciado em função pela migração, tá bom? E que aí faz com que, né, já que o ambiente é o mesmo, se a gente imaginar que o ambiente ele favoreça a camuflagem daqueles que tiverem a coloração marrom, acaba que eles serão, né, terão sucesso nesse ambiente e com o passar do tempo possa ser
que aqueles besouros de uma coloração verde ou não existam mais, ou eventualmente existam em uma quantidade muito pequena, tá bom? Então, isso que é muito importante, é a gente imaginar que é uma leitura que se faz, que ela não é movida por um único episódio, por uma única necessidade, por uma única ocorrência, né? Mas que o ambiente e ali os indivíduos que coexistem nele possam evoluir, coevoluir e ter ali um repertório de futuro que seja conveniente, né? Mais conveniente ali para os indivíduos. Existe também alterações, que a gente fala dessas alterações aleatórias, né? Afinal de contas, a mutação ela é aleatória ou eventualmente ela vem ser em função por alguma característica, né, ambiental, radiação, enfim, quando ela possa ser promovida por isso. Eu sei que a gente está chegando no nosso horário, eu vou só colocar esse como pano de fundo, tá? E aí, a partir da semana que vem, a gente pega por ele para a gente aprofundar mais nesse assunto. Existe uma situação que a gente fala que é a amostragem que possa vir a ser uma situação, né, de coevolução de uma mutação aleatória ou eventualmente que possa ser por um efeito gargalo, que eu vou explicar a vocês que efeito é esse, por que ele ocorre, tá? E o fato é que qualquer que seja esse processo de coevolução, essas alterações quando elas ocorrem, né, elas ocorrem e podem ser transmitidas ao longo das gerações, que é o que a gente consegue perceber aqui através dessa ilustração, tá bom? Tem uma população original e, eventualmente, ao longo do tempo, eu possa vir a ter lá no futuro uma população que foi selecionada, né? Essa alteração, essa amostragem, ela foi aleatória, mas que o ambiente acabou selecionando, tá bom? Existem essas alterações por N motivos, como a gente já mencionou no iniciozinho dessa unidade, e que a gente vai prosseguir a partir de semana que vem, quando inclusive a gente vai explorar essas possibilidades, essas variações. Eu coloco aqui, quero desejar a vocês uma boa noite, tá? Quem quiser ligar a câmera aí, fiquem à vontade. Ó, hoje vocês ficaram muito caladinhos, viu? Eu gosto quando vocês participam mais, e olha que eu tentei ali puxar vocês para participar, tá bom? Eu acho que fica chegando uma época de muita atividade para entregar, né? Não só o meu estudo dirigido, a sensação que eu tenho é que hoje está muita gente aí trabalhando aí, fazendo outras coisas. Vocês fazem o favor de prestar atenção que tem muita coisa legal aqui, principalmente esses videozinhos que são muito ilustrativos, não deixam depois, se for o caso, de dar uma recordação e uma olhada no material, tá bom? Ó, boa noite para vocês, bom descanso. Deus abençoe. Boa noite. Valeu, Felipe. Tchau. Boa noite, Lidilene. Tchau, Mariana. Tchau, Lu. Boa noite. Tchau, Thaís. Boa noite, Lu. Boa noite, Júlia. Boa noite, boa noite. Boa noite, Pedro. Você tá caladinho demais, Pedro. Cadê? Só prestando atenção no. Ah, não, faça eu sinto falta. Boa noite, Tá bom. Pedro. Não some não, Boa noite. Pedro. Falou. Tchau, gente. Se cuidem.